Boa noite, amigos. Hoje com o Rodolfo, vamos acompanhá-los nessa lição, então boas-vindas. Agradecemos a parte técnica e aos moderadores que vão nos acompanhar. Olá, boa tarde, boa noite a todos os amigos da América Latina. Estamos na terceira classe. Temos avançado por distintos espaços que essa sabedoria revela. Já tivemos vários instrutores, cada um com sua matiz, mostrando sempre essa sabedoria, essa profundidade, esse conhecimento que nos permite, de certa forma, ter uma visão do ponto de vista de quem somos, para onde vamos e por que estamos aqui. A classe de hoje também não é menor. Lembrar sempre o conselho importante que quando vocês entram nessas classes, façam o possível de tudo que trazem na sua bagagem de conhecimento, informação e cultura, poder serem sacudidos por isso para absorver todos os aspectos, olhares, palavras, conceitos, ideias que a Kabbalah nos revela por meio dessas classes. Isto, meu amigo. Então, vamos começar lembrando um pouco que já vimos nas outras lições e a anterior foi a percepção da realidade. Isso. E na última lição, vimos que a realidade que percebemos é subjetiva e depende de nós. E nós, para revelar a espiritualidade, temos que passar por um processo interno que nos faz mudar essa visão. Temos que chegar a ter essa mudança que tem a ver com a nossa intenção. E como mudamos a intenção? É isso que nos motiva agora. Então, na continuação, nesta oportunidade, vamos ver um aspecto que tem a ver com isso, com a mudança da intenção, do desejo de receber para si mesmo, para o desejo de doar. E para isso, nós temos que então revisar que tudo que chega até nós chega por meio de uma linhagem de sábios ou de cabalistas que desenvolveram ao longo da história todo este conhecimento e deixaram escritos para nós. E dizem que houve um primeiro homem ou um primeiro ser que se questionou sobre qual a sua missão na sua vida, para que estava aqui e se havia uma força superior que regia toda a realidade. E este ser, este Adão, nos dizem que escreveu um livro chamado O Segredo do Anjo Raziel. Depois, algumas gerações após, surgiu outro cabalista chamado Abraão, na Babilônia, que também escreveu um livro, e este livro é o Sefer Yetzirah. E ele escreveu de acordo, por um lado, para a linguagem da sua época, mas por outro lado também escreveu com palavras que se utilizavam comumente ou um vocabulário técnico para essa sabedoria. Então, se a pessoa aprende qualquer tipo de conhecimento, por exemplo, química, pega um livro de química que é muito avançado, provavelmente não poderá entender o que está escrito ali, e se a pessoa começa a estudar matemática e toma um livro avançado de matemática, provavelmente vai ter problemas para entender o que está escrito aí, mesmo que esteja escrito com palavras que correspondam à nossa realidade. Porque a forma com que estão escritos os livros é para quem tem certo tipo de conhecimento inicial no tema. Portanto, nós vemos duas coisas. Por um lado, que existe um vocabulário técnico que tem relação com o tipo de sabedoria que se estuda. Por outro lado, também vemos que há o uso de palavras do nosso dia a dia. Mas, no caso da Kabbalah,
essas palavras utilizadas do dia a dia que podem causar confusões não se referem de fato a essa realidade que nós vemos. Então, toda essa história que aparece nos livros, os reis, situações que facilmente podemos identificar e pensar que se referem a este mundo, na verdade se refere ao mundo superior. Então, de certa forma, temos que chegar à compreensão do que está escrito nestes livros. Então, veja, quando você começou a falar disso, estava refletindo com respeito à linguagem. E certamente tudo foi transmitido por meio da linguagem. E a linguagem passa a fazer parte do processo histórico e cultural de cada povo e nação, de cada grupo técnico, étnico ou religioso, etc. E quando nós vemos isso com respeito à linguagem, cada língua, idioma, dialeto tem suas próprias raízes, seus próprios axiomas que lhes permitem desenvolver o idioma. E quando você falava, eu estava pensando que há estudos hoje com respeito a esse tema da linguagem, muito interessante, porque de certa forma a teoria da linguagem tem um significado com respeito à sensação dos sentimentos. Então se estuda muito que por meio da linguagem você pode dar a sensação de amor, por exemplo. Então, se estuda do ponto de vista antropológico e cultural, digamos, quando surge o tema do vocabulário, há idiomas que são fortes na sua expressão, palavras, sonoridade, e idiomas mais suaves. Então, é como se a linguagem e a expressão das palavras do idioma, dos conceitos mesmos, sejam expressadas na linguagem. Portanto, passa a ser a linguagem algo muito importante e poderíamos até dizer que a linguagem é um pouco do desenvolvimento histórico e cultural da humanidade e a memória de todos. Isso. E poderíamos ver um exemplo, por favor, mostrem o fragmento aqui do que estamos falando. Neste fragmento é dito, e essas 5 Berinot, Kahabtum, estão consideradas em cada emanada, em cada criatura, em todos os mundos, os quais são 5 mundos chamados Anankadmon, Atzilut, Beriah, Yetzirah e Asiah. Os mesmos que correspondem às 5 Berinot Kahabtum, estando estas em detalhe mais pequenos da realidade, do qual nós distinguimos que Rosh, cabeça, é Keter. Desde sua roxa até o Razê, peito, é Romá. Desde Razê até o Tabur, umbigo, é Biná. E desde o Tabur para baixo, Tiferet e Malhut. Então, amigos, nós vemos neste fragmento que não estamos familiarizados com essa sabedoria. Então, vemos que há um vocabulário técnico, acrônimos aí, e também vemos palavras que mencionam, por exemplo, Rosh, cabeça, Razê, peito e Tabur, umbigo. Então, podemos pensar que se fala da parte corporal de uma pessoa. E são palavras que usamos no dia a dia, mas o significado ou ao que se refere não são coisas do nosso mundo, mas sim coisas de um nível espiritual. Portanto, nós precisamos, antes de ingressar neste mundo, ter uma pequena introdução que nos permita, de certa forma, conhecer do que se está falando. E nós temos um assunto muito importante da sabedoria, que é a lei das raízes e dos ramos. Marquito, veja, diz o Rodolfo, ao você colocar esse texto e lê-lo, a tendência natural da minha mente é de olhar o corpo humano. Veja, você estava lendo e estava pensando no corpo humano. Então, nossa tendência natural, de acordo com o ramo, digamos assim, é o que você viu, mostrou, as distintas partes dos mundos, por exemplo, são usadas palavras do nosso dia a dia, do idioma. Por exemplo, do hebraico, que se usa tradicionalmente no dia a dia. Então a pessoa diz,
Ela diz, por exemplo, não entende muitas coisas da história ou desenhos de homens que se dividem depois em partes, que é derivado um pouco com alguns equívocos de interpretação de algo literal do dia a dia, confundindo com o espiritual. Isso, claro. Como você mencionou, nós temos imagens na nossa cabeça e quando lemos algo ou percebemos algo, sempre relacionamos com essa imagem que existe em nós. Isso tem a ver com o tema da percepção da realidade. Fora de nós, há certas coisas na realidade, mas o que percebemos disso é apenas fenômenos, por meio do nosso sentido, fenômenos que têm relação com este objeto, mas que não são objetos em si. E o mesmo ocorre aqui. Nós acreditamos que percebemos algo, mas percebemos algo que existe só dentro de nós. Por isso que tratamos de associar essa imagem com algo que existe em nós. E neste caso, temos que, de certa forma, alcançar isso com imagens que não estão, não imagens, mas conceitos que não estão dentro de nós e, de certa forma, devem surgir. E os sábios nos dizem que existe esta lei da raiz e dos ramos, e nos dizem que tudo que existe neste mundo é cópia de uma raiz superior. Portanto, nos mundos superiores existem elementos que são raízes de cada uma das coisas que vemos na nossa realidade. E nos dizem que cada um dos mundos está impresso segundo um selo do mundo superior. E quando se imprime algo, quando se coloca um timbre sobre um papel, então o papel fica impresso com a forma que tinha o timbre. E é uma forma que se adapta à forma que tinha o selo que se pôs acima do papel. Se adapta, é uma imagem, mas é uma imagem também como complementar. Então é quando, como dizemos, luz e vaso, é como algo que é complementar necessariamente ao que falamos. Então, em cada um destes mundos, existe uma raiz que corresponde ao elemento que está no mundo inferior. E dessa forma, chegamos ao nosso mundo, onde cada detalhe e acontecimento se refere somente ao grau de pureza com respeito ao mundo superior. Então, nós temos uma realidade que está no mundo espiritual e uma realidade no mundo material, e este mundo material difere dessa realidade, não tanto no elemento em si, mas na qualidade ou pureza deste elemento com respeito ao que há no mundo espiritual. E eu espero, amigos, que isso tenha ficado relativamente claro, que existe então raízes espirituais para cada elemento que nós temos na nossa realidade. E eu acho que é importante este conceito, nós podemos gravá-lo e entendê-lo, porque faz parte do símbolo do Bnei Baruch, que é a parte do símbolo aqui atrás. Este símbolo efetivamente reflete o que o Marco acabou de expressar, a lei da raiz e dos ramos. E nós chegamos a analisar este quadro aqui atrás, nós veremos raízes, obviamente que isso devia ser, analógica devia ser acima. Por quê? Porque as raízes estão acima e abaixo estão os ramos. Mas vejam vocês que nós temos que perceber e trabalhar com o que está aqui, que é a parte de cima. Mas, na espiritualidade, a pessoa deve se conectar com as raízes. E essa é a linguagem da Kabbalah. É isso que queremos dividir nesta classe. Então, o que vemos aqui são folhas, frutos, flores de uma raiz espiritual. Portanto, onde está o estudo da Kabbalah? Nas raízes. Quando estudamos as raízes, vamos entender por que temos hoje estes resultados na nossa realidade. Isso. É muito importante o que o nosso amigo disse. Isso nos leva também a perguntar-nos, então, de onde vêm estes livros? Já haviam mencionado que por meio da história houve grandes sábios ou cabalistas que nos deixaram escritos para que possamos, de alguma forma,
ter um guia para entrar no mundo espiritual. E dizemos que entre eles estava Adão, Abraão, também Moisés, que foi que escreveu a Torá. Posteriormente, continuou um desenvolvimento. Nós sabemos que depois da destruição do templo, houve uma ocultação dessa sabedoria, mas de todas as formas, continuou existindo sábios que mantiveram essa conexão com o mundo espiritual e nos deixaram escritos tão importantes como, por exemplo, o livro do Zohar. E outros tão importantes por meio do tempo, até que chegamos ao século XX, onde encontramos um grande cabalista que se deu o trabalho de explicar tudo o que havia sido escrito antes com uma linguagem para a nossa época. A verdade é que todos os cabalistas escreveram para a nossa época, mas escreveram para a nossa época conforme a linguagem que havia na sua época. Então, graças a ter existido esse grande cabalista Baal HaSulam, que tomou toda essa sabedoria e a escreveu para nós, e nós temos grandes possibilidades de poder aí estudar essa grande sabedoria e desenvolver-nos no mundo espiritual. Agora, estes livros que os cabalistas escreveram, mais que livros, são também uma conexão entre o mundo espiritual e o nosso mundo. E eles, quando escreveram, não escreveram assim como se escreve em livros de filosofia, pensando, partindo de um postulado e construindo toda uma estrutura sobre ele. Não, eles tiveram uma visão do mundo espiritual e é isso que deixaram para nós. Então, estiveram na realização e alcance espiritual e escreveram conforme a lei da raiz e dos ramos, que certamente as coisas da espiritualidade, eles não podem escrever com uma linguagem do mundo espiritual, porque não existe isso em nosso mundo. Então, tiveram que utilizar palavras do nosso mundo para descrever fenômenos espirituais. E a maneira com que puderam fazer isso é utilizar a lei da raiz e dos ramos. Porque sabendo que cada coisa do nosso mundo é um reflexo de uma raiz espiritual, então eles podem utilizar essa relação para escrever estes livros. Então, para nós sabermos que quando se referem a um rei, ou quando se referem a uma planta, ou quando se referem a qualquer fenômeno da espiritualidade, escrevem com palavras do nosso mundo, mas se referem efetivamente a isso. E é isso que causa confusão em muitas pessoas que tratam de se introduzir nessa sabedoria, mas como não tem este guia, se perdem, se confundem com todos esses termos e terminologias. Acho que seria um bom momento para vermos o primeiro vídeo que prepararam para essa oportunidade. Vamos lá, 60 segundos de Kabbalah. E desta vez, os mundos e raízes, das raízes e dos ramos. A nossa realidade está dividida em duas partes, espiritualidade e materialidade. No nosso mundo, nós vemos muitos fenômenos e objetos como pessoa, cachorro, uma flor, uma casa. Mas, na verdade, são unicamente ramos das raízes espirituais que ativam cada um deles e são responsáveis por cada pensamento e ação de cada um dos ramos. Isso é muito parecido com uma tela, um computador. Digamos que essa é a tela do computador e na tela eu vejo uma pessoa, um cachorro, uma flor e uma casa. Mas, na verdade, cada um deles tem uma linha de código que o ativa. E se eu quero agora mudar cada uma das coisas que se vê na tela do computador de forma externa, eu sou obrigado a ir na causa, na linha de código, e aí mudar. Por isso, há pessoas que investigam o mundo corporal, o nosso mundo, os objetos que estão nele e as relações entre elas e as leis entre eles. Eles se chamam investigadores da natureza ou cientistas.
E aqueles que alcançam a realidade espiritual e querem alcançar as causas, porque querem controlar o que existe no mundo corporal, eles se chamam cabalistas. E eles descrevem as forças que descobrem e as relações entre as forças e como essas forças ativam toda a realidade dos ramos no que se chama livros de Kabbalah. Todos os livros de Kabbalah são unicamente descrições da realidade espiritual que os mesmos cabalistas alcançam na sua interioridade, o fim. Bom, veja, neste vídeo eles expressam que há várias imagens do nosso mundo real, que na Kabbalah, por exemplo, o Zohar também tem muito isso. Todas essas imagens têm uma conotação e uma relação com temas espirituais. E muitos deles necessariamente estão relacionados com uma lógica descritiva. Não estão, mas simplesmente são pontos de conexão. Então, a mais do que você expressou, tudo tem a ver com o conceito de conexão, ou seja, tudo que vamos trabalhando na Kabbalah tem a ver com esta conexão. Veja, eu quero ler algo que é muito bom, que possamos dividir, que é do Kabbalah para o estudante, 41 em espanhol. É dito o seguinte: portanto, surpreenda-te. Como é possível que os cabalistas utilizam palavras falsas para expressar sobre a semelhança de interconexões da sabedoria? Tal como é sabido que não há nenhuma definição de nomes falsos, pois a mentira não tem perna nem firmeza, não obstante, aqui eu preciso que saibas de antemão a lei da raiz do ramo com respeito aos mundos uns com os outros. Sim. E se podemos ver então no tablet, aqui, podemos ver então, de forma gráfica, que nós temos o mundo espiritual, uma espiritualidade que está acima do nosso mundo, da materialidade. E nós temos raízes na espiritualidade que correspondem a ramos da nossa materialidade. E entre os dois, as duas situações, há uma barreira, que é Marsom. Então os cabalistas alcançaram um estado que lhes permitiu ver acima dessa barreira, e eles nos contam coisas que puderam perceber, e contam com esta linguagem da raiz dos ramos. Portanto, nós temos ramos que são efeitos de causas ou raízes superiores, que correspondem entre si, e cada uma dessas forças superiores faz com que surja um ramo neste mundo, que é uma ação que corresponde com esta ação desta força espiritual, que corresponde à raiz. Então, amigos, também alguém poderia perguntar: por que então se vai dedicar ao estudo da sabedoria se não entende, se precisa de uma preparação ou não tem isso? Então, a pergunta é: qual seria a utilidade de ler estes livros? Os sábios nos dizem que nestes livros há uma força especial. E essa força especial se chama luz que corrige, luz que reforma. E como tínhamos visto na lição da percepção da realidade, nós precisamos mudar nossa intenção. E nós conseguimos, com essa força especial, a luz que corrige, que despertamos. E quando estudamos estes livros, que nos deixaram os sábios. E a função principal dos livros é nos aproximar da espiritualidade. Marquito, eu quero entender isso da seguinte forma. Ou seja, além do que eu posso entender escrito de forma literal de um texto, esse texto pode ter palavras, conceitos, ou o próprio texto, não entendo nem o texto nem o contexto, mas sim esse texto em si mesmo
tem um poder especial então para mim. Sim, é isso que os cabalistas nos dizem, porque nós, no dia a dia, poderíamos ter acesso neste livro, e muitas pessoas têm acesso à Torá ou à Bíblia, como se diz, e algumas pessoas leem, e nós dizemos que, devido a que quando se lêem esses livros, se tende a ser associações de situações corporais à nossa realidade. Provavelmente não entendem, mas nos livros de Kabbalah há uma força especial, e essa força especial é que permite que pouco a pouco se formem vasos que poderão conter essa sabedoria. Porque ao princípio, quando a pessoa lê e não tem o vaso, as luzes iluminam. Mas não conseguimos reter este efeito benéfico da correção até que este vaso consiga construir-se dentro de nós. Marco, será que o que a Kabbalah ensina é que quando você entra em contato com o livro, no texto, e poderia haver uma parte da história que havia papiro, pele, madeira, distintas coisas, a própria pedra, foram escritos. Portanto, quando falamos da leitura propriamente dita, das letras, do que você consegue comunicar, eu me conecto com o que escreveu o texto, ou seja, pelo que você diz, é bem distinto do que ler um livro corrente. Eu leio o conceito da ideia do escritor, seja um conto, um pensamento, etc. Mas parecia, pelo que você me diz, por favor, esclareça melhor para os amigos, o autor do livro não apenas transmite o pensamento, mas transmite um estado espiritual, onde cada um, conforme o seu grau, entende o que lê. É isso? Exatamente. Então, quando lemos os livros da sabedoria ou sagrados, nos iluminam as luzes. Se lemos com a intenção correta, essas luzes vão despertar e nos iluminar. O problema é que, às vezes, não estamos preparados para receber essa luz e temos que esperar que se construa o vaso adequado para conseguirmos que essa sabedoria permaneça conosco. Por exemplo, nós temos o que escreveu o Rambam na introdução do seu comentário à Torá. Ele diz: e aqui eu chego com um pacto verdadeiro a todos que esquadrinham este livro, a todas as situações que escrevo com respeito aos segredos da Torá, pois certamente eles informam que as minhas palavras não serão alcançadas nem compreendidas por nenhuma mente ou inteligência, exceto da boca de um sábio cabalista ao ouvido de um receptor entendido. Então, amigos, tínhamos dito que nos livros há essa virtude, esta luz que nos corrige, que se desperta e nos ajuda. Mas, para entendermos, necessitamos ter esta ajuda, este guia de um professor que nos permita chegar a interpretar ou entender a sabedoria. Provavelmente vimos que o método do Bnei Baruch tem 3 pilares fundamentais, que são os livros, o grupo e o professor. Então, cada um destes pilares é importante. O livro, certamente, porque nos deixaram o sábio. E a leitura que eu faço com a intenção, eu faço num laboratório que se chama um grupo de amigos. E essa leitura, guiada por esse professor, que é o encarregado de fazer com que essa intenção ou esta ação que realizamos tenha êxito, porque ele vai nos guiar. Ele vai realizar esta missão especial, que estamos com a intenção correta, e ele vai nos guiar pelo caminho para que possamos ter êxito em alcançar este novo estado. Marco, então, é muito importante
entender que todo o processo histórico do desenvolvimento da Kabbalah ou da espiritualidade sempre houve na humanidade cabalistas. Cabalistas que foram os pilares dessa geração. Em vários lugares, épocas, profissões ou culturas que tinham, eles sempre mantiveram esta luz da Kabbalah conforme seu processo histórico que viveram. Portanto, o cabalista vai refletindo, de certa forma, todo um processo de desenvolvimento da Kabbalah. Porque certamente o século XX, o século XXI e todos os anteriores tiveram um processo determinado. E hoje, por exemplo, na era das comunicações, da internet, da computação, certamente também o cabalista que dirige este processo histórico está condicionado conforme circunstâncias do processo histórico. E isso significa que, por exemplo, se nós temos dos cabalistas que você nomeou, Abraão, etc., também poderíamos escrever a mesma coisa de Isaac Luria. No século XVI, ele aparece com seus escritos, textos, numa época onde se conhece o tempo das luzes, a era do Renascimento, e ele aplica todo um conceito muito interessante, que se conhece como a Kabbalah Luriânica, onde ele já entrou no conceito de astronomia, etc. E ele então começa a relacionar todo um conceito dessa astronomia visual física com tudo que são os mundos espirituais. E faz toda uma inscrição da estrutura da criação, que são os temas que tratamos na segunda parte do texto, no nível intermediário. Claro, muito importante tudo isso que revisamos, e por meio da história, como diz o Rodolfo, houve um desenvolvimento dessa sabedoria, e muitos destes cabalistas escreveram na sua época, muito para a nossa época, de modo que muitos deles, quando escreveram, ocultaram seus escritos foram perdidos e surgiram para a nossa geração em épocas próximas ao século XX. Portanto, é porque tudo isso estava preparado para que agora fosse a época para se conhecer, porque chegou a época da disseminação. Por exemplo, continuamos com o que tínhamos comentado antes. Podemos comentar o que escreveu o Rav Haim Vital na introdução à Árvore da Vida, que diz: em palavras dos nossos sábios está dito, não há o que interpretar só sobre a Merkavá sozinho, mas só quem seja sábio e sua mente entenda. Então, nós estamos diante de um tema muito importante, porque se diz que ler com respeito a isso deve ser um sábio para ler. Mas o que significa ser um sábio se estamos tratando de introduzir recém da sabedoria? Estamos nos introduzindo. Então, se deve ser sábio para entender, então que oportunidade nós temos de chegar à compreensão dessa sabedoria? Essa é a pergunta. Mas, por outro lado, os sábios nos dizem que sábio é o aluno de um professor sábio. Então veja que interessante. Porque dizem que ao sábio será dada a sabedoria. A ele se dará a sabedoria. Então quem não é sábio fica como afastado dessa sabedoria. Então, quando a pessoa é despertada pelo desejo da sabedoria, quer começar a estudar e se aproxima dos sábios, então ela se converte num sábio, porque é um aluno de um professor sábio. E quem é sábio, por, digamos, na expressão máxima, é o Criador. É isso, e nós estudamos então essa sabedoria que vem do Criador. E ele é o sábio. Então nós queremos, de certa forma, como tínhamos visto na primeira classe, assimilar-nos a essa qualidade que tem o Criador, que é a doação. Como queremos alcançar essa qualidade? Então nos dedicamos a essa sabedoria, que não se trata
de ler e aprender de memória o que está escrito nos livros, mas se trata de alcançar sensações que têm a ver com o mundo espiritual. Então, estamos num trabalho muito complexo e temos que ser guiados para alcançar essa sensação, porque não apenas vamos ler e memorizar. Seria muito louvável se alguém pudesse, talvez, aprender de memória esses livros de sabedoria, mas, junto com isso, não tem nenhuma sensação essa pessoa, provavelmente não avançou nessa sabedoria nem um milímetro. Porque o que temos que fazer é buscar esta compreensão por meio da sensação. Portanto, isso é importante, meu amigo, porque, por um lado, nos dá esperança. Nos dizem, bom, está escrito para que o sábio entenda. Então, estamos longe de ter uma possibilidade. Mas se nos dá esperança de que isso possa ser conseguido por todo aquele que tem o desejo de estudar a sabedoria. Então, é uma ótima notícia, sim. E o interessante, você vai relacionando na terceira classe, depois tivemos a segunda, antes a primeira, e de acordo com a primeira, lembra quando a gente falamos que a sabedoria tem uma ocultação, uma revelação. E de certa forma, esse desenvolvimento de chegar a ser um sábio, por meio de um professor sábio que te ensina, é um pouco a revelação de algo oculto. E amigos, os amigos que estão nas distintas redes de transmissão do programa, nos referimos a Facebook, a Zoom e também a televisão da internet. Vocês podem enviar perguntas aos moderadores que tomarão e verão. E o que você acha? Vamos começar a fazer uma série, um ciclo de perguntas para desenvolver-nos? Veja. Naomi pergunta, então, nós vivemos duas realidades e dois mundos? Boa pergunta, mas um pouco avançada. Tem relação com a classe anterior, mas também você mencionou aqui dois mundos, duas realidades. Sim. Aparentemente, podemos dizer que vivemos em dois mundos, mas só percebemos só percebemos essa realidade, este mundo. Nos dizem que todos os mundos estão dentro do ser humano. Que todos os mundos estão dentro de nós. Mas o que é isso? Perguntou o Rodolfo. Não que eu duvide, eu acredito que os cabalistas dizem, mas como podemos entender que os mundos dentro de nós, onde? Na mente, no cérebro, dentro de uma luz? Como é isso? Bom, acho que o modo mais fácil de entender é que inclusive este mundo está dentro de nós. Porque o que acreditamos perceber está dentro da nossa mente. Nossa mente nos constrói, e há um vídeo que diz que a nossa mente o que faz é construir realidades. Então, tudo que vemos fora de nós realmente está numa tela dentro de nós, e é isso que se estudou na percepção da realidade. E certamente, a espiritualidade, de certa forma, nós vamos ter que poder perceber com algum sentido especial e vamos perceber de uma forma parecida. E os cabalistas nos dizem que todos estes mundos estão dentro de nós. E também dizem que fora de nós não há nada além do Criador. Portanto, é algo surpreendente. Mas vamos avançar no estudo da sabedoria para poder, de certa forma, chegar a entender estes conceitos que a princípio podem parecer estranhos. Com certeza estranhos, porque tomamos o que conversamos agora junto com o que estudamos nesta classe e poderíamos dizer que nós que começamos ou quem está recém começando é muito difícil ter um alcance de um grau ou nível para entender o que dizemos. Então este é um processo de um aprendizado constante para chegar a isso. Veja, a mesma amiga tem uma pergunta interessante. Diz o seguinte: quando meus ramos sofrem, o que ocorre com minhas raízes?
Sim, provavelmente nós vamos revisar adiante. Há lições que têm a ver com isso, do que percebemos como bem e o que percebemos como mal. Essa percepção que temos dentro de nós. Nós percebemos a realidade e qualificamos o que há nela conforme nosso desejo de receber. Sabemos que o desejo de receber controla todo o instrumento de percepção que existe dentro de nós. O desejo de receber controla nossa mente, nossos órgãos, controla nossa memória. Então, quando percebemos algo, o desejo de receber avalia e decide se isso é bom ou mal, ou nos diz doce ou amargo, segundo o que convém, isso. E para o desejo de receber vai ter muitas coisas, por exemplo, alcançar este estado de doação, que não vai parecer algo tão lógico. Para que vamos alcançar este estado de doação? Para chegar a essa situação, provavelmente nos convém mais alcançar um bom estado de recepção, receber tudo que há nessa realidade. Então a nossa mente, de certa forma, classifica, avalia e analisa, coloca cada situação que percebe em duas categorias: o que me convém e o que não me convém. O que me dá felicidade ou prazer, que é a mesma coisa. E o que me dá felicidade, inicialmente, é tudo o que tem a ver com entregar ao desejo de receber. E enquanto não conseguimos mudar essa intenção, usar o desejo de receber com a intenção de receber, não mudamos nem corrigimos para usar o nosso desejo de receber, mas para doar, então estamos numa situação em que temos muitas dificuldades. Nos apresentam tristeza, que a vida está mal, como o Criador pode fazer isso comigo? Então estamos neste estado onde não podemos desconectar dessa intenção de receber para receber. E nos custa muito mudar. Então, enquanto não temos essa mudança e a luz que corrige não nos alcançou, vamos ter essa percepção. Isso, correto. Então vamos com outra pergunta a mais para continuarmos com a exposição. Perguntam aqui, vamos relacionando, é como a metafísica e o esoterismo. Lei de causa e efeito. Poderíamos dizer que isso de raiz e ramo tem algo a ver com causa e efeito? Sim, podemos ver de vários enfoques. Isso também tem a ver com a percepção da realidade, porque nós sabemos, conforme estudamos, que o que percebemos, está dentro do nosso cérebro. E o que adquirimos, então, de certa forma, o cérebro busca coisas que percebemos e nos coloca o que vimos e classifica. Por outro lado, também temos que tanto a ciência como outras sabedorias se alimentaram da mesma fonte, porque a fonte da sabedoria não é nada mais nem menos que o Criador. Por isso que se diz que a sabedoria é fonte de outras sabedorias, que toda sabedoria procede da mesma raiz. Agora, certamente que conforme a nossa percepção, vamos introduzir certas diferenças nessa interpretação. Assim como nós temos diferença para perceber a realidade, podemos perceber o mesmo fenômeno e avaliar de forma distinta. Por exemplo, estou numa partida de futebol, a minha equipe ganha, eu estou contente. E se ela perde, fico feliz, fico triste. Então, é o mesmo fato que é avaliado de forma distinta conforme a minha percepção. Então, de acordo com a sabedoria, conforme a experiência e a percepção daqueles que conseguem ter acesso a isso, então também interpretam e avaliam conforme sua experiência, conforme o que está dentro deles, e se gera todos estes ramos que vão abarcando todo mundo. Portanto,
Deste ponto de vista, sim, tem a ver, e assim como tem a ver com o que se estuda na física, que tem a ver com causa e efeito. Que os cientistas nos dizem, bom, Marco, vamos seguir adiante? Agora, como é isso de que o superior ensina o inferior? Quem é o superior, quem é o inferior? Entrando num outro ponto, sim, diz o Marcos, nos dizem que aquele que alcança as raízes superiores com sua mente pode examinar os ramos tangíveis dessa realidade e saber como cada um dos ramos se relaciona com sua raiz do mundo superior. Então, para isso, o que precisa? Ter este alcance. Então, quem pode nos guiar neste caso? Nós temos nosso professor, que é o Rav Michael Leitman, que cada manhã em Israel realiza classes matinais e que para nós corresponde à noite. E dentro de cada uma das classes, o que se trata que estas percepções que os sábios tiveram, de certa forma, nos impressionam e despertam a luz que reforma, porque dissemos que poderíamos reunir num grupo de pessoas, estudar os livros de sabedoria e aprender cada folha de memória. Mas provavelmente, desta forma, não teríamos como alcançar este efeito da luz superior que se desperta e nos corrige. Então, nós precisamos, e vai se ver mais adiante, que estes pilares, que são os livros que lemos, deste grupo, todas essas pessoas estão com a intenção correta, ou seja, despertar a luz que corrige dos livros, e este professor vai nos guiar para que possamos ter êxito nessa jornada. E nós podemos entender então, amigos e amigas, que todos os professores de várias gerações, eles conseguem se conectar com as raízes. Mas, obviamente, tudo que o cabalista transmite ou escreve nos textos é um grau de alcance, de conquista que eles têm e transmitem. Ou seja, eles têm a capacidade de tomar estas leis ou estes conceitos das raízes e poder baixá-lo por meio deles como mestres que inspiram pela luz que reforma, que trabalha nas pessoas, este alcance que eles têm. Mas somente então vamos receber como inferior o que o grau superior, no caso nosso professor, conseguiu alcançar. Portanto, não pode haver uma transmissão das raízes aos ramos, senão por meio daquele que alcançou o grau de realização que comunica. Sim, isso tem a ver com o que muitas vezes o Ravi fala, dizendo que alcançar essa adesão, alcançar um grau de influência, que o Criador é um grau de influência. E o cabalista que está buscando adesão alcança certo grau de influência, e por isso que isso funciona dessa forma. Porque nós podemos estudar com qualquer pessoa, mas se essa pessoa não tem este grau de influência, provavelmente não vai ter o efeito que se desperte esta luz que corrige, que vai ser este trabalho sobre nós e mudar essa intenção, fazer este trabalho sobre nós. E eu quero repetir isso. Não vai ser de todo improdutivo que vamos entender sem o professor, porque as luzes de toda forma vão nos tocar e vão fazer com que tenhamos pequenas mudanças ou nos influencie de alguma forma chegar aonde está o professor e os livros. Portanto, sempre é um efeito, mas este efeito vai ser muito mais potente, vai ser muito mais efetivo se realizamos este esforço dentro do grupo correto e com o professor correto. Eu quero entender algo do que você diz, se eu entendi bem. Ou seja, independentemente do que eu possa ler um livro, ou adquirir conhecimento, ideias, conceitos, a verdadeira conquista da transmissão que o texto quer me entregar será com
outras contingências mais, ou seja, que devem estar conectadas e unidas, para que este escrito, mais além da minha percepção intelectual ou mental, me conecta a uma sabedoria muito mais profunda quando estou com o grupo e com o professor adequado. É isso que você diz. Ou seja, o método em si não apenas são os textos ou os livros, mas também o contexto onde se desenvolve o homem que tem o grau de alcance. Sim, isso é importante. E não apenas há situações semelhantes na espiritualidade, também na nossa realidade. Há uma certa situação, por exemplo, alguém que não tenha nenhuma ideia de música e está com uma biblioteca cheia de partituras. Não tem ideia do que aparece nessa partitura, mas começa a estudá-la e de alguma forma isso vai influenciar, mas se não se aproxima de uma escola de música ou de um professor, muito do que está aí vai continuar sendo um mistério para ele por toda a sua vida. Pode estudar toda a sua vida e não vai chegar a nenhuma conclusão com respeito ao que está diante de si. Ou provavelmente, se é que tivesse algum conhecimento, pode começar a, de alguma forma, a interpretar e chegar ao que é música. Mas provavelmente, se não tem essa ajuda deste professor de música, provavelmente são interpretações e não vão ter essa virtuosidade que se exige para as partituras que estuda. Então, na nossa realidade também nós vemos isso, provavelmente seja porque tudo está relacionado com a lei da raiz e dos ramos. Então, no nível material também vemos este efeito, e no nível espiritual certamente. Nós precisamos do professor que permita que essa partitura se converta em música. Ótimo exemplo, diz o Rodolfo. Em outras palavras, então, a sabedoria da Kabbalah é conexão. Sim, porque nos dizem os sábios que no fundo o que deve ser corrigido é desconexão. Que o que está mal, ou que é o erro, é desconexão. Que é o que alguns chamam do mal, o pecado, tudo. Ou seja, todo o conceito é que estamos desconectados. Sim, porque o egoísmo nos faz perceber o mundo versus nós. Ou seja, nós vemos a nós mesmos imersos no mundo e este mundo tem recursos que podemos ter acesso e outras pessoas, mas que essas pessoas também aparentemente não tiveram relação comigo. Então eu poderia fazer qualquer coisa com essas pessoas e não devia ter nenhum efeito sobre mim. É isso que a pessoa pensa do ponto de vista egoísta. Mas quando essa relação se corrige e nós vemos que somos partes de uma alma geral, nos encontramos com que não podemos machucar nenhuma pessoa, nenhuma coisa que está nessa realidade sem afetá-la. Ou seja, de certa forma, vamos sofrer um efeito do que tentamos realizar. E eu gostaria de ler este fragmento com respeito a estudar a sabedoria, que diz: há um remédio maravilhoso, inestimável para aqueles que se comprometem na sabedoria da Kabbalah. E ainda que não entendam o que estudam, através do anseio e do grande desejo de entender o que estão estudando, despertam sobre si as luzes que circundam suas almas. Os sábios nos disseram que essa luz que circunda, que quer nos corrigir, sempre está. Permanentemente está para nós. Mas nos dizem que nos textos sagrados nós podemos ler que o Criador nos diz: eu sou um e não mudo. Certo? A luz que nos circunda e quer nos corrigir não muda. Mas nós não somos conscientes dela e, portanto, não se pode realizar essa qualidade de influência sobre nós, para que corrija. Então, de certa forma, temos que chegar a essa situação em que esta luz pode nos influenciar. E a influência vai ser, que vai corrigir nossa intenção, e ao corrigir nossa intenção, vai corrigir nossa percepção, e corrigindo nossa percepção, vamos poder ter este acesso ao mundo espiritual que neste momento parecia que não está presente. Assim como a luz que corrige está sempre presente, o que passa é que não vemos. Assim como naturalmente não podemos ver ondas de rádio e também
Não podemos ver as galáxias distantes por algum motivo que o nosso sentido não permite. Assim também nos falta esse sentido que nos permita perceber a espiritualidade. Marco, surge aqui ao ler um pouco o que estão nos textos aqui, o processo do cabalista, e nós somos receptores, certo? Qual a condição que devo ter para poder entender o mais profundo que um cabalista me transmite? Ou seja, qual deve ser a minha característica para que eu possa compreender profundamente o que o cabalista me revela? Bom, os sábios nos dizem que deve haver, como desejo anterior, um grande desejo, um grande anseio por alcançar esta adesão com o Criador. Nós podemos chegar a essa sabedoria com distintas motivações. Aparentemente, segundo, nós chegamos porque queremos e porque queremos adquirir sabedoria. Adquirir conhecimento, ou alguns ficam aqui, poderes, entre aspas, para modificar a sua realidade. Mas o que temos que ter para que possamos alcançar efetivamente essa sabedoria, este grande anseio, isso vai nos permitir, de certa forma, poder nos aproximarmos dessa sabedoria de doação, dessa qualidade de doação, que provavelmente vemos como alcançar essa igualdade de forma. A igualdade de forma com a qualidade de doação. E alcançar a igualdade de forma com a qualidade de doação significa que temos que mudar nossa intenção. E para mudar nossa intenção, temos que desenvolver um desejo que todos nós temos, que esse desejo nós nomeamos como ponto no coração. Temos que ter ponto no coração. Este ponto no coração deve se desenvolver com este grande anseio, porque nos dizem que os desejos estão dentro de nós e vão se desenvolvendo até que emerge. Lentamente, como podemos chegar a essa sabedoria com a intenção apenas de adquirir conhecimento, mas esse desejo, que não sabemos por que nos trouxe até aqui, de certa forma se desenvolve e aflora. E aflora nessa condição que quer alcançar a adesão com essa qualidade de doação. Então veja, quero te ler algo interessante. Do Baha 'Ullam, diz o seguinte: e a humanidade ainda não entende. Falamos da linguagem, certo? Da Kabbalah. Ainda que alguma ciência já tenha descoberto, estão de acordo com ela, mas os demais não os percebem. Enquanto que, para os cabalistas, este processo é notável e simples, já que antes que cada alcance espiritual deve primeiro trabalhar para a construção de uma forma apropriada para esse alcance. Ou seja, o Criador apresenta algo e mostra ao indivíduo como consegui-lo. Ele lhe dá inícios, recordatórios, exemplos de formas, que se a pessoa as realiza dentro de si mesma, alcança, sente o mesmo fenômeno anterior. Desta forma, o Criador nos ensina o que ainda não sabemos nem vemos, por meio da luz que reforma. Claro, com respeito a isso, podemos ler alguns fragmentos que temos no tablet. E esses fragmentos nos dizem o seguinte: em primeiro lugar, isso significa que cada pessoa de Israel tem a garantia de conseguir finalmente todas as maravilhosas conquistas que o Criador calculou no pensamento da criação para deleitar a cada criatura. E quem não consiga nesta vida, conseguirá na seguinte ou na próxima, até que consiga completar o pensamento que o Criador desenhou para ela. E enquanto a pessoa não conseguiu alcançar a perfeição, essas luzes que estão destinadas para ela são consideradas circundantes, o que significa que estão prontas para ela, só que esperam a que o homem purifique seus kelim de recepção, em cujos momentos vestirão as luzes nos kelim preparados e purificados.
que parece? Muito interessante. Há coisas que são uma verdadeira promessa, digamos assim, como que o desejo pode nos levar a conseguir tudo isso. Sim, diz que cada pessoa de Israel tem a garantia de alcançar as maravilhas, só as conquistas que o Criador conseguiu no pensamento da criação para cada criatura. E quando se refere a cada pessoa de Israel, se refere ao que, meu amigo? Sim, certamente, eu estava esperando que você ia perguntar isso. Então, queremos lembrar a vocês que na primeira classe, quando falamos, e dissemos por que a Kabbalah hoje se abriu ao mundo, porque a palavra Israel, Yashar Kel, significa direto a ele. Em outras palavras, Israel não é uma nação geopolítica ou genética, ou uma nação com território, como dizíamos, mas todos aqueles, nós como cabalistas, expressamos que têm o ponto no coração desperto e sentem uma conexão direta com ele, e que se perguntam a razão da sua existência. Portanto, se cada um de vocês sente isso, vocês têm que inscrever-se nessa leitura, essa promessa para Israel. Sim, e podemos aproveitar então para ler um outro fragmento com respeito a atrair-se para o alto. E lembramos, amigos, que só estamos lendo isso é que temos que fazê-lo com certa intenção, porque neste momento estamos configurando um grupo, que estamos todos querendo chegar a essa qualidade de doação. Queremos chegar a nos corrigir nossa intenção. Então, quando lemos, fazemos não com o propósito de adquirir conhecimento que está aí, mas sim com o propósito de adquirir essa qualidade que vai nos permitir corrigir nossa intenção. Portanto, vamos ler o fragmento que diz: atrair-se para o alto. Portanto, ainda quando não tenha toda a vida os quelims, quando a pessoa investe nessa sabedoria, mencionando os nomes das luzes e os kelim relacionados com sua alma, esses lhe iluminam de imediato em certa medida. Só que lhe iluminam sem investir no interior da sua alma por falta de kelim capazes de recebê-las. Apesar disso, a iluminação que a pessoa recebe uma e outra vez, enquanto se envolve nisso, ele atrai graça do alto, transmitindo-lhe abundância de santidade e pureza, que levam a pessoa mais próxima de alcançar a perfeição. Então, amigos, nós vemos que se envolver na leitura, isso que os sábios nos legaram, nos permite, de certa forma, ir nos purificando. Agora, em que medida vamos purificar? Na medida em que tenhamos vaso apropriado para receber essa luz. E haverá alguns que poderão construir este vaso mais rapidamente, outros que poderão construir de forma mais lenta e vão demorar mais, mas como vimos antes, temos o êxito assegurado, ou seja, temos o desejo real de alcançar este estado, alcançar esta qualidade de doação, alcançar este estado de correção, que nos permite ter essa percepção do mundo espiritual. Sim. Bom, temos um bombardeio de perguntas que nos chegam. Então vamos começar o segundo ciclo de perguntas. Veja, Consuela, do amado grupo de Tulancingo, México, eu me lembro já de vários, 3 anos mais ou menos, que eles estão presentes numa aula física. Nós vemos aqui nas telas, e há uma pergunta que diz: como se vive a Kabbalah? Quem é um cabalista? Uma pergunta muito profunda. As amigas, realmente, o que é um cabalista? É uma pergunta difícil porque, por um lado, quando vimos em outras partes, nos dizem que a sabedoria está escrita para os sábios. O sábio é quem entende. O sábio é esse cabalista.
E também dizemos que à medida que a pessoa é um aluno de um mestre sábio, então se adere a essa qualidade de sabedoria, mesmo que agora não possua, porque dizem que no princípio da sabedoria é querer alcançá-la, o princípio dela. Então, se não temos sabedoria, não reconhecemos, e se não temos a intenção de adquiri-la, então vamos ficar neste estado sem sabedoria. Mas uma pessoa que não possui sabedoria, mas tem este grande anseio de alcançá-la, de alcançar essa adesão, então está no caminho de ser sábia. Então, assim também, nós escutamos e nos dizem que efetivamente só há um cabalista por geração, o qual poderia parecer desalentador, certo? Mas, por outro lado, essa situação é a mesma, porque quando falamos de sábio, na realidade falamos de um cabalista. Então, se nós somos alunos de um sábio cabalista, de certa forma, estamos nos aderindo a essa qualidade do sábio cabalista. E na medida que o nosso anseio nos permite alcançar essa adesão corretamente, vamos estar numa escada, num pequeno nível mais próximo dessa situação, de nos converter num sábio cabalista. Além disso, temos que ter presente que tratamos de avaliar do ponto de vista de querer ser um cabalista. Não queremos que eu seja cabalista, eu quero alcançar o Criador e quero me aderir só a Ele, que os outros não me importam. Mas, amigos, a verdade é que tínhamos dito há pouco que o que realmente temos que corrigir é a desconexão. Portanto, à medida que estamos conectados, estamos construindo um só cabalista. Temos mais de 12, 13, 15 perguntas. Lembrem-se, amigos e amigas das várias redes sociais conectadas à classe, que terça-feira está no Zoom. Vamos saudar os amigos e amigas. Um abraço a todos. Todas as pessoas, grupos, de todas as idades que estão conectadas conosco, amigas com uma cara de inteligência, homens com os olhos para compreender a sabedoria, algo que nos revela maravilhosamente, como esses segredos que antigamente as pessoas davam tudo por isso e hoje, graças a essa conexão, estamos juntos. Então, lembrar-lhes que terça-feira, nessa mesma hora, nós temos uma lição ao vivo sempre, que é uma classe que vai direto para responder perguntas e esclarecer o que não foi esclarecido. Então há muitas perguntas de várias redes, portanto vamos pegar algumas para avançar, para terminar a matéria que nos corresponde hoje. Então vamos ver algumas perguntas. Por acaso, Colômbia, Guilherme de Santa Marta. Como podemos unificar a percepção? Como podemos modificar, perdão, a percepção? Eu imagino que se refere a unificar a percepção, desculpe. Perceber ao mesmo tempo o nosso mundo e o mundo espiritual. Ou que percebamos, sim, sim. Como podemos... Isso. Está certo, Marcos. Sim. Então, se tomamos o ponto de vista que queremos unificar dentro de um grupo, então o que temos que fazer é que temos que estudar com essa intenção de nos corrigir. E provavelmente vamos ter mais êxito na medida que fazemos uma oração para que os amigos alcancem. Para que os amigos alcancem essa percepção. Portanto, e por que fazer isso tão estranho de pedir pelos outros? Sim, você está me dizendo que o que eu quero saber, o que eu quero preencher com essa sabedoria, vou pedir para que outro alcance e eu não alcance? É estranho, não? Sim, há um segredo nisso? Bom, nos dizem que se queremos mudar a nós, essa intenção que temos para o egoísmo ou para a satisfação própria, nós então temos que começar, de certa forma, a nos excitar e temos que pedir para que essa carência que pensamos ter seja satisfeita no próximo, no nosso amigo.
Portanto, nós recebemos um grupo e nesse grupo temos que, de certa forma, exercitar essa qualidade de doação. Então, nós pedimos pelo amigo. Nós sabemos que não vamos ter essa qualidade de doação, que realmente estamos distantes, afastados dessa intenção de doação, mas pedimos para que nossos amigos alcancem e, de acordo com essa intenção que manifestamos, também vai se receber, mas por meio de nós. De certa forma, vamos converter num canal para o que pedimos para o outro. E ao nos converter num canal, vamos estar recebendo primeiro. Então, podemos convencer o nosso ego de que nos convém pedir pelos outros, porque vamos receber primeiro. Ótimo, vamos converter num... Isso, e vamos nos auto-enganar. Sim, é mais do que uma ferramenta isso. Outra pergunta, uma interessante. Sai das Santias. Se a filosofia e a ciência das ciências, a Kabbalah supera a filosofia e a ciência, por quê? Bom, como tínhamos comentado antes, e como estamos falando dessa linguagem de raízes e ramos, essa sabedoria vem de uma raiz espiritual, assim como todas as coisas deste mundo. E nós dissemos que a sabedoria é a fonte de todas as sabedorias e toda a ciência. Por quê? Porque essa ciência de aderir-se com o Criador é a ciência das ciências. É isso que aprendemos e é isso que acreditamos. Que não há outra ciência mais elevada que alcançar essa adesão com o Criador. E também nos contam que, de certa forma, tudo que existe, toda essa ciência, essa sabedoria, filosofias, todas essas ideias que existem no mundo, vêm de uma única fonte. E nos dizem que, do ponto de vista científico, nos dizem que o nosso universo vem de um único ponto que se expandiu e gerou tudo isso. E nos dizem que todos os seres vêm de um só ser que evoluiu, nos dizem a ciência, tudo evoluiu de um ponto. E nos dizem que toda linguagem evolui de uma linguagem inicial. Então, em todos os âmbitos, nos dizem que, no fundo, tudo vem de um único elemento. Por exemplo, no universo não havia mais do que hidrogênio como elemento. Depois, nas estrelas, foi se fabricando outros elementos que conhecemos. Depois do hidrogênio vem o hélio, depois outros elementos, oxigênio, elementos mais pesados. E depois, quando as estrelas explodem, geram outros elementos mais pesados, ferro, ouro. Então, através de todas essas ciências, se indica a mesma coisa, que tudo vem de uma fonte. Assim também, a sabedoria também tem uma fonte. Vem de um lugar, e esta fonte é a sabedoria da Kabbalah. Por que esta fonte? Porque isso não foi revelado pelo mesmo Criador. É muito interessante, Marco, fazer uma viagem maravilhosa, aventureira, no sentido em que, na medida que vou estudando Kabbalah, vou me tornando um homem que compreende todas as leis. Porque é a raiz das leis. Então, respondendo a pergunta da amiga, ou seja, na medida que eu vou conectando a sabedoria da Kabbalah, eu vou vendo, conhecendo que há leis prefixas e predeterminadas para as outras leis. E se eu me rijo sob esta lei espiritual, vou poder conhecer como reage, nasce, ou como são cada uma das leis físicas, biológicas, genética, etc., pois conheço essa raiz. Essa seria um aporte, a boa resposta que você lê da Zaira. Vamos para a última pergunta? Antes da última parte. E os cientistas também dizem que buscam a lei das leis, ao nível da ciência. Isso. Veja. Vamos para outra pergunta. Muito interessante. Então, temos 15 perguntas. Não esquecemos. Maria Helena Escobedo.
podemos conseguir numa vida tudo que o Criador premiou para a pessoa? Bom, podemos conseguir nessa vida tudo? Bom, essa pergunta é fácil. Ah, fácil. Nós recém lemos o fragmento que o êxito está assegurado. E nos dizem os sábios que se a pessoa tem um grande anseio, pode alcançar numa vida. Inclusive poderia querer alcançar num segundo ou outro. É isso que nos dizem. Mas, para isso, deve se esforçar para ter esse grande anseio. O que ocorre é que nos enganamos, achamos que temos um grande anseio, desejo, mas provavelmente algum dia me sinto cansado, não quero ir estudar, ou estou chateado, ou provavelmente, sei lá, se apresenta qualquer dificuldade na nossa vida e abandonamos rapidamente o que tínhamos, que era o grande anseio. Deixamos de lado. E também nos dizem os sábios que ao quer que se aproximar do rei, se apresentam os guardas no caminho e não deixam aproximar-se. Ou seja, são obstáculos que se apresentam. Se queremos alcançar este palácio do rei, vão se apresentar muitos obstáculos no caminho e eles têm o propósito não de nos distanciar, mas sim que têm o propósito de fazer com que o nosso anseio se converta mais fácil. E nós vencemos este obstáculo e uma vez que o vencemos, então como que reforçamos nossa intenção e para seguir no caminho. Então o conselho é esse, temos que ter um grande anseio e transpor os obstáculos do caminho até chegar ao Palácio do Rei. Marquito, 13 minutos para terminar a classe. 13. Vamos com a última parte e deixamos 3 perguntas para fechar. Lembrando que todas as perguntas vão ser respondidas. Então, Marquito, última parte. Então, relembrando o que vimos que a desconexão é como o grande erro. Então, essa desconexão é que não nos permite ver os laços de causa e efeito e conectar ações que aparentemente estão desconectadas, não tem relação. Então, o que temos que reparar é essa desconexão que aparentemente vemos. Nós vemos uma desconexão entre nós. Eu vejo um amigo aqui, vejo como uma pessoa totalmente diferente, que não tem nada a ver comigo. Então, o que eu faça provavelmente não tem nenhum efeito sobre ele, segundo essa visão egoísta. Mas isso é porque, como estamos nessa desconexão, não podemos ver coisas que nos influenciam. Eu faço algo e nos influi. É como um conto que nos dizem que estavam 2 amigos num bote e alguém se dedica a fazer um buraco debaixo de si e o outro pergunta, o que está fazendo? Ele diz, o que quer saber? Estou fazendo um furo debaixo de mim, da minha parte. Então, quando estamos nessa situação de desconexão, não vemos que isso é um único bote. Parecia que o bote era nosso. E nos afundamos, seja um problema só nosso. Mas não é assim, estamos todos conectados. E o importante é que tivemos a sorte de que tanto o Baal Sulam quanto seu filho Rabash, que já foi mencionado, foram os únicos cabalistas no século XX que não escreveram só para cabalistas, que tiveram um alcance espiritual, mas também escreveram para todo aquele que quer se aproximar dessa sabedoria. Provavelmente, esses escritos não vai ter o mesmo efeito que um cabalista que alcançou a espiritualidade, mas certamente, amigos, todos os textos têm uma virtude ou têm essa característica que permite nos influenciar. Então, essa influência é que vai fazer com que possamos nos aproximar do grupo correto e do professor correto. O que você acha que antes de fechar, vamos ver o segundo vídeo? Ok, vamos lá. Vamos ver? Vamos lá, amigos. Coloquem o vídeo. Como se pode acreditar num objeto do mundo imaginário que nisso é espiritualidade? Está escrito, não te fará nenhuma estátua ou imagem que você te ajoelha diante de um objeto deste mundo que tem uma força espiritual. Como se pode? O que fez Abraão? Qual a primeira ação? Quebrar as estátuas. Então, nem há estrelas, não há nada. Israel está acima das estrelas
e os signos. Acima de qualquer sinal, não há nada fora da fonte superior que eu posso chegar a esta força por meio da minha intenção. Nada mais. Tudo o resto existe unicamente para que eu exista na materialidade, na corporeidade, para desenvolver uma conexão interna com a espiritualidade, unicamente a intenção. Assim, amigos, então estamos relembrando o que estudamos hoje. Nos dizem que o requisito para atrair a luz que reforma, que nos circunda, é ler com o desejo de alcançar essa realidade espiritual, senti-la. E estes textos funcionam para dizer em palavras atuais, como ao ler estes livros, esses textos, recebemos uma atualização de software. Assim como os smartphones ou algo que precisa de uma atualização, os computadores, softwares, nós recebemos atualizações porque nos permitem ter cada vez mais uma proximidade, cada vez mais concordância com essa qualidade de doação. Bom, há uma pergunta muito parecida que tem relação com isso que diz: César de Guadalajara, a luz que reforma só está nos livros? Essa é uma pergunta interessante, porque os sábios nos dizem que a luz que reforma é o que está por fora de nós. Nós vimos na percepção da realidade que o que percebemos está na nossa mente, dentro de nós. E o que está fora de nós é essa luz, que está sempre permanentemente disponível, está num estado constante. A luz é constante, está num estado preparado para nós. Mas nós não alcançamos este estado onde a luz pode nos influenciar. Então, o que temos que fazer é, de certa forma, exercitar este desejo, convencer o nosso egoísmo que precisamos que essa luz haja sobre nós e corrija nosso desejo. Bom, vamos adiante. E também nos dizem os sábios que não precisamos de conhecimento prévio, porque quando alcançamos este grupo, este professor, vamos, de certa forma, nos conectar com o que já foi construído antes e, de alguma forma, vamos despertar essas reminiscências que estão dentro de nós. Que dentro de nós, certamente deve haver, se nos vemos atraídos pelo estudo dessa sabedoria, é porque dentro de nós há algumas reminiscências que despertam e nos atraem. E assim como dissemos que isso é como receber uma atualização de um software, podemos ver como que se recebêssemos uma transfusão. Como que com essa transfusão parece que somos revividos, nós revivemos, alcançamos essa situação de melhora, como se recebêssemos um medicamento. Corrigimos essa atitude ou essa intenção de receber para nós mesmos e a convertemos numa atitude de recepção para doação. E também nos dizem que todos os livros santos descrevem a realidade espiritual, linguagem dos ramos. Tudo o que nós mencionamos, Torá, Zohar, Sefer Yetzirah, todos estes livros nos descrevem a realidade espiritual, numa linguagem de ramos. Então, se nós nos equivocamos e nos fazemos como imagem da realidade com respeito aos livros, o que eles querem nos explicar, então estaremos um pouquinho extraviados no caminho, porque essa sabedoria não fala do nosso mundo, mas sim do mundo espiritual. Porque o que queremos é alcançar essa adesão com o mundo espiritual, essa adesão com o Criador, ou essa qualidade do Criador que é a doação. E através da leitura, recebemos instruções dos cabalistas para que possamos desenvolver espiritualmente, e também nos dizem que este conceito, santidade, Kodesh, vem do verbo diferenciar. Então, quando
diferenciar ou afastar. Então, quando dizemos santo, é porque nos referimos a algo distinto do nosso desejo de receber. É isso. O que nos parece? Parece complexo? E santidade é algo que está afastado de nós. Sim, afastado de nós porque somos desejo de receber. E a santidade é esse desejo de doar. Ou seja, são coisas muito mais simples que culturalmente nos apresentam como profundas. Sim, porque com a santidade não é explicado como algo muito etéreo, isso, quando a pessoa alcança. É um estado que alguma pessoa alcança, mas o que alcança é essa qualidade de doação. E é diferenciado ou afastado porque nós estamos longe dessa qualidade. Não estamos em qualidade de doação, então estamos afastados, distantes. Estamos longe dessa santidade. À medida que queremos nos aderir, pelo menos nos aderir, então já começamos o caminho. Veja, vamos então, vejo que terminamos. Temos alguns minutinhos. Eu quero dizer a Rocio Martinez, que faz uma pergunta, que é uma exposição muito interessante e humana, que vou transmitir para que com mais tempo possam ler e dividir as perguntas. Eu quero fazer essa pergunta do Facebook, da Martina Mores, que é muito interessante. Sempre está nessas perguntas curiosas. De onde se alimentam essas raízes? De onde se alimentam as raízes? Bom, essas raízes vêm do mundo espiritual. E a verdade é que nós, além desse discernimento, a qualidade de doação é o Criador. Nós não temos alcance além disso. Ou seja, poderíamos dizer então que a raiz das raízes é a doação. É a doação. Nós sempre falamos de Criador, dizemos Borê, vem e veja, mas além disso, não podemos dizer nada com respeito ao Criador, além de que nos revelou essa qualidade de doação. Certamente, com base nessa qualidade de doação, dizemos bom e benfeitor e dizemos muitas coisas, mas chegará o dia em que alcançaremos este estado de qualidade de doação e não sabemos se haverá algum trabalho para fazer além disso. Então veja, me chama muita atenção porque já poderíamos entender os amigos que estão presentes nessas distintas redes de conexão que se nós entendemos que a faculdade e a qualidade de doação que está por trás de tudo, poderíamos entender então que todas as leis dos distintos componentes desse sistema têm este princípio. E tem que se tomar, desde o ponto de partida, uma grande ferramenta para poder entender estas leis e como elas interagem. Por outro lado, falamos do desejo. Então já temos, por um lado, a doação e o desejo, que são duas ferramentas que a Kabbalah ensina, que servem como a base de todas as outras raízes. Amigo Marco, chegamos aos últimos 2 minutos, estivemos conectados de quase todos os países da América Latina, também mais de algumas pessoas da Europa também. Tanto é a lista de pessoas conectadas hoje. Ficaremos minutos para expor todos. Então, sintam-se conectados em pensamento. Há algo importante que queremos transmitir a vocês neste momento. Este programa do Birim Baruch não é sem fins lucrativos. Nós estamos aqui, somos instrutores, somos alunos do professor Michael Leitman, e nós fazemos isso porque sentimos que é um pouco o nosso compromisso com tudo que a Kabbalah nos revela, poder transmiti-la. Todos nós trabalhamos em várias coisas profissionalmente, mas tudo isso, toda essa parte técnica de recursos que precisamos para a compra de equipamentos, para servidores,
para as facetas que se exige, precisamos sempre da sua disponibilidade de alguma forma, do seu agradecimento de forma real. Temos através da nossa página cabalacentrestudios.com uma estrutura, uma página onde você pode fazer doações. Obviamente, aí está, são aportes de recursos, não é uma obrigação, nem tampouco uma cota, nada, é simplesmente o que você sente. Se você sente que quer cooperar com a disseminação da Kabbalah, isso é bem-vindo porque é simplesmente para manutenção e aperfeiçoamento das transmissões da nossa equipe. Nós repetimos de novo, não temos fins lucrativos, e vocês podem entrar em todas as nossas páginas, nossos lugares de comunicação, sites, sem nenhuma restrição. Além disso, podem ter e baixar todos os livros sem custo. Amigo Marco, deixamos convidados as distintas redes sociais, as classes de terça-feira, ao vivo. Muitas das perguntas que não foram respondidas serão respondidas pelos amigos. Lembrá-los que estamos conectados durante a semana nas perguntas que vocês realizam nas várias redes. Há pessoas que estão respondendo-as e conectadas com vocês. Um grande abraço para todos os amigos que estão conectados. Agradecimentos às amigas da parte técnica e os que tiveram na moderação. E esperamos que todos possam continuar conectados com a sabedoria. E reiteramos um grande abraço a todos. Lembrar que teve a Suzana, a Patrícia e Montserrat na coordenação. Muito obrigado. Nos vemos. Ótima classe, Marco. Muito esclarecedora. Obrigado. Muito obrigado, amigos. Tchau, tchau. Boa semana.